18h08 no Timaço da Vale, começando a partir de agora o nosso Vale Esportes, aqui no oferecimento dos produtos Ambev. Nossos canais no YouTube tem aí o patrocínio da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Vale FM, Vale FM. Você é um líder educacional visionário? Nos dias 6 e 7 de outubro, a Unileão e a Univs prepararam um evento exclusivo e gratuito para diretores e professores de escolas parceiras. É o Edu Inspirar Cariri. Palestras com os professores Clóvis de Barros Filho, Renato Janine Ribeiro e outros nomes da educação. Acesse eduinspirar.unileão.edu.br e inscreva sua escola. Vale Esportes é futebol de primeira. Já pensou em ganhar uma picape Cabine Plus 0 km mais 10 mil reais? Mostre seu estilo aventureiro e coloque muita grana no bolso. No quarto sorteio tem uma picape Estrada Cabine Plus 0 km mais 10 mil reais. É uma picape Estrada mais 10 mil. É sensacional. E mais 15 mil reais no primeiro ou terceiro sorteio e 10 mil reais no Super Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Compre já o seu e saia de picape Estrada 0 km mais 10 mil reais. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Conrecapitalização. A espera acabou, estudantes juazeirenses. As inscrições para os jejunos estão abertas até o próximo dia 30 e você não pode ficar de fora. A maior celebração do esporte na terra do Padre Cícero começa em setembro, com 20 modalidades, festival para jejunos e muito mais. É a maior integração entre escolas da rede pública e privada do nosso município. É emoção, amizade, respeito, persistência e solidariedade. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte, Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato, Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Tem o Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte, Varejão do Óleo na cidade de Crato e ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. O cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. E se você gosta de pipoca, pipoca é Ju, pipocão é Ju. Salgadinhos e pipocas Ambev.
Em Gazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Em Gazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próximo à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Fala, Bibi! Boa noite pra você ligado no timaço da Vale FM, começando o Vale Esportes desta sexta-feira em clima de alto astral. Aqui do nosso lado, do meu lado esquerdo, está ele, o gigante jaguaribano, João Alves Feitosa Filho, ou simplesmente JF. Boa noite, João Filho! Boa noite, Marco. Um abraço pra você, boa noite pra você que nos acompanha pelo Vale Esportes do timaço da Vale FM. Aqui estamos para fecharmos a semana, o último programa da semana, com muitas informações do nosso futebol. E nesse final de semana, Marco, vamos conhecer as 4 equipes que vão subir da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro para 2024. Temos 3 equipes nordestinas na disputa. Um confronto entre nordestinos, entenda-se Ferroviário e Maranhão, e também quem está na disputa ainda é o Souza, né? Que vai enfrentar a Ferroviária, né? De Araraquara. O jogo da volta vai ser em Souza, né? Lá no Marizão. Primeiro jogo a Ferroviária venceu pelo placar de 1-0, né? E o Souza vai ter que reverter a situação. Nós vamos virar isso aí, JF. Fica tranquilo. Então, a gente fica na expectativa. Ferroviária e Maranhão. Eu, particularmente, gostaria muito que o Ferroviário conseguisse o seu objetivo e o acesso para disputar no ano que vem a 3ª divisão do futebol brasileiro. Daqui a pouquinho a gente vai falar muito mais com a participação do Kilmer, que já está devidamente concentrado para esse jogo decisivo. Mas eu quero aproveitar, JF, lembrar que vai acontecer no próximo dia 23 de setembro a tradicional Festa Farroupilha aqui no Cariri. Eita, essa é boa, viu? Rapaz, essa é boa, tu gosta de carne, João Filho? Eu sou chegado. 700 quilos de carne. Nossa, que olha, costelão na vala, porco no rolete, linguiças buffet com tradicional arroz carreteiro. Rapaz, uma hora dessa, 6h15, começando a noite, o cara sem jantar, falando um negócio desse, hein? Vai ser dia 23, a gente fica sem lá palavras. no Clube dos Comerciários, viu? Certo. O autêntico churrasco gaúcho vai ter música ao vivo, Machadinho e grupo Balanço do Sul, Avelino do Acordeon e banda, Adriano Guerra. Vai ter também show folclórico internacional, a Dança do Chula, você conhece? Não conheço. Vai conhecer. Facão e Boiadeira, lá do Rio Grande do Sul. Eu já tive a oportunidade de conhecer um pouco da cultura gaúcha. É uma cultura riquíssima. Belíssima, rapaz. É sensacional, viu? Pense numa viagem boa, essa que a gente fez um tempo desse aí, lá pra Gramado, Bento Gonçalves, né? Outras cidades. É um estado muito bonito, o estado do Rio Grande do Sul. É verdade. Carlos Barbosa, onde tem um time de futsal muito famoso. Vai ter stand de tiro também, barraca de tiro ao alvo no parque de diversões, touro mecânico. Rapaz, eu queria ver JF em cima de um touro mecânico. Pois vai ficar querendo. Ver se o touro velho aguenta mesmo. Você vai ficar querendo. Ver se o bicho é bom mesmo com o JF. Eu sei que JF é bom de boi. Se é bom de touro, aí eu queria fazer o teste, viu, Bibi? Eu vou me garantir nessa carne aí. Eu vou marcar presença aí nessa festa dos gaúchos. Confirma mais uma vez qual que é a data? Dia 23, lá no Clube dos Comerciários. Sim.
Tá bom? Então você se prepara aí. Informações: 99999 3020. 99999 3020, um número fácil de lembrar. Maravilha. Aproveitar aqui um grande abraço pro meu grande amigo Luiz Gaúcho. Abraço pro gente Gaúcho. muito boa, torcedor do Internacional, tchê. Que tá na disputa da Copa Libertadores. E é torcedor original, já que ele é lá do Rio Grande do Sul. É verdade. E tem também aí o nosso amigo Franco, que disse que vai estar na torcida pelo Palmeiras na final da Libertadores. Você aí. acaba de entrar no meu conceito, Fábio. Vamos ver se o Palmeiras passa primeiro pelo Boca, né? Que é tarefa difícil, mas vamos chegar lá. Então vem aí a festa Farroupilha. Mas olha, meu querido JF, Sim, antes do Aloísio, Sim. falar que amanhã, pra quem gosta de forró, como meu amigo Bibi, Mas amanhã... tem o Bora Forrosar. Tem ou não tem? Amanhã, bora forrosar lá no Praia Parque do Verdes Vales Lazer Hotel. Serão 4 atrações, uma noite maravilhosa para você suar a camisa, levar a namorada ou namorado, reunir os amigos para ter uma noite agradabilíssima. Amanhã tem a rainha do forró, Eliane, forró real, forrozão Tropicália e todo o romantismo dele. Batista Lima de volta ao Cariri. Batista Lima, rapaz. Rapaz, o Batista que tá de É aquele homem que diz, toma conta de mim. É isso mesmo, é? Exatamente. Batista que tem uma história lindíssima. Vamos lá, do Bibi. forró. É amanhã. Lá você pode comprar seu ingresso. Como é que faz pra comprar ingresso? Amanhã você passa aqui no escritório da J. Rodrigues Empreendimentos, que é o mesmo prédio da nossa emissora. Compra o seu ingresso, escolhe o setor que você vai ficar para curtir a festa. Amanhã, bora forrosar. Edição Cariri, promoção exclusiva da Vale FM. A realização, J. Rodrigues Empreendimentos Artísticos e dele, Padim Produções. Carlos André, o grande Exatamente. Carlos André, o seresteiro da noite. Mandar um abraço pro nosso amigo Carlos Miranda, que apresenta o seu programa todos os domingos cedinho aqui na Vale FM a partir das 5 da manhã. É o Estação 99, ele que dá um toque aqui pra gente, que a equipe sub-20 do Fortaleza, João Filho, que amanhã fará a final do Campeonato Cearense contra o Ceará às 18 horas lá na Arena Romeirão, treinou lá no CT do Miranda. Certo. No centro de treinamento do Miranda, rapaz. Olha aí que bacana, né? Olha aí que legal. Então, decisão amanhã do Campeonato Cearense categoria sub-20, as duas maiores equipes do nosso futebol, o Fortaleza e o Ceará. O Ceará que para chegar na final enfrentou o Icasa, acabou eliminando o Icasa em 2 jogos, vai voltar mais uma vez a Juazeiro, agora para decidir o campeonato contra o seu arquirrival, que é o time do Fortaleza, né? E pra gente seguir com o programa, um abraço pra galera do Racha do Posto Ipiranga, toda sexta-feira na Areninha a partir das 19 horas. A rapaziada já tá se preparando pra ir pra lá. E também tem o Racha do Lobinho. Racha do Domingo Lobinho. no campo do Bibi. Mas não é esse Bibi, não, é outro Bibi. Eu pensei que era Bibi. outro Bibi. Bibi aqui. Esse Bibi aqui é no campo do Paulo. Racha de Paulo. Racha de Paulo. É verdade. E um abraço pro Alfredo Benício, também tá ligado com a gente, obrigado pela companhia. Taca a hora, JF! A hora no Timaço. Em Juazeiro são 18 horas 21 minutos, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, aqui em Juazeiro do Norte, para toda a região do Cariri. Daqui a pouco tem notícias do Icasa, em nome de Nilo Embalagens, tudo em embalagens e descartáveis, quentinhas e vários modelos e tamanhos, sacolas recicladas, sacolas para lixo e brancas bem reforçadas. Você encontra também artigos para festas, pratinhos, copos, talheres, balões, velas, embalagens para doce e brigadeiros, caixas para bolos e salgados, embalagens para pizza, tudo isso com qualidade e o menor preço da região. Nilo Embalagens, na Rua São Paulo 1505, ali ao lado, pertinho da Calanto. Telefone e WhatsApp 996072384. Eu falei Nilo Embalagem. Bom, a gente está por aqui também com o oferecimento da Juá Solados, produzindo os mais diversos modelos de solados, solados Anabela, solados blocos, solados para papetes, com cores e modelos variados, é isto mesmo, com um trabalho aí com material de excelente qualidade. Vale a pena você conhecer, conferir o trabalho aí da Juá Solados, os conhecidos solados do Ribamar, na Rua da Independência,
Independência, na rua Senhora Santana e São Pedro, na rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. Informações pelo 988554193. Bom, João Filho, dos dias 1º a 6 de setembro, a Motopeças Padre Cícero entrou na Semana do Brasil. Ofertas incríveis para você aproveitar, com condições especiais para dividir no cartão de crédito em até 10 vezes sem juros. Na Motopeças Padre Cícero, nas compras entre 120 e 250 reais, você pode dividir no cartão em até 6 vezes. Nas compras acima de 250 reais, você pode dividir em 10 sem juros. Lá tem capacete R8 de 209,90 por apenas 159,90. Aproveite! É na Motopeças Padre Cícero, São Pedro 23, bairro Santa Teresa. WhatsApp 999323297. Motopeças Padre Cícero, o melhor para a sua moto. A gente fala também do Motel Imperial, que está com novos apartamentos e muito mais aconchegante para momentos especiais marcantes ao lado de alguém muito especial. Motel Imperial reúne para você conforto, higiene, qualidade, segurança, total discrição do atendimento. Você vai fazer o seguinte, vai conferir, vai conhecer os apartamentos através do Instagram, @Motel Imperial Oficial. O endereço na rua Engenheiro José Walter 280, no bairro Antônio Vieira. A direção é dele, do nosso amigo André Lemos, desportista dos bons, de primeira qualidade aqui da região do Caribe. André Lemos é aquele lá do Guarani? É ele mesmo. Lá do CT do Guarani? Que fez aquele trabalho, fez e faz um trabalho belíssimo lá no CT do Guarani. Grande desportista, um abraço pro André Lemos. Agora, você sabia que o ESC Curso tem as melhores opções para o seu futuro profissional? Só no ESC você tem cursos preparatórios para o vestibular e Enem, com cursos públicos e cursos profissionalizantes. Faça agora mesmo a sua inscrição do seu curso preferido pelo site esccursos.com.br ou vá à sede do ESC. Mais informações 3571-3487 ou pelas redes sociais. O WhatsApp do ESC 999822476. ESC Cursos, compartilhe esta ideia. A gente fala também aqui no Timaço da Garagem Veículos Multimarcas. Compra, venda, troca e financia veículos seminovos com menor preço e garantia do mercado. Você pode financiar o seu veículo com as menores taxas. Então faça uma visita à Garagem Veículos Multimarcas, carros com procedência, a melhor avaliação do seu usado, na Avenida Padre Cícero, número 1215, no bairro Salesianos. 992088592 é o WhatsApp, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. A churrascaria Mão de Vaca está de portas abertas para receber você e sua família. Além do melhor atendimento, aquele sabor que continua irresistível e a satisfação de recebê-lo com o melhor churrasco da cidade e pratos deliciosos que conquistaram a nossa região. Churrascaria Mão de Vaca. Delivery 988657741. Não deixe então de ir ou de pedir lá na churrascaria Mão de Vaca. Bom, daqui a pouco girando a reportagem na Vale FM, vai ter o Aloysio Vilar, o Anderson Luiz, o Gilbert de Campos, atualizando as informações do nosso futebol, no oferecimento da Dourados. Você que trabalha no setor de semijoias, a Dourados banha mercadorias em ouro, prata e níquel com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos mercadorias de qualidade com o melhor preço do mercado. É isto mesmo. Também compramos a sua mercadoria para desplacar e pagamos à vista. Então não perca tempo, venha nos conhecer e faça um excelente negócio. A Dourados fica na rua Professora Ivani Feitosa, número 9, WhatsApp 999933031, no Instagram @Dourados Joias com 2 S's no final. Um abraço pro Alfredo Benício, torcedor do Icasa, ligado com a gente, galego lá no Novo Juazeiro, o Adriano Dias, o grande Adriano Dias, acompanhando aqui o nosso Vale Esportes com o timaço da Vale FM. E um abração também pro amigo e toda a turma boa lá da Baruque Esportes Cariri.
acompanhando aqui o nosso Vale Esportes. Alô, Jefferson, um grande amigo, pessoal da Baruque Esportes Cariri, obrigado pela audiência, JF. Bom, a gente fala também que chegou, Marco Valério, o Pix Prêmio com um verdadeiro show de prêmios todos os dias para você. É o seguinte, você pode fazer a sua aposta a partir de 10 centavos. Eu vou repetir para você a aposta a partir de 10 centavos. É verdade, sorteios 24 horas por dia com vários prêmios e haja emoção. Faça o seu cadastro e ganhe na hora R$10 aí de bônus. Mais informações, acesse o site www.pixpremio.com. Tem o Instagram também, @pixpremio.oficial. Bora trazer o nosso querido Aloísio Vilar? Antes abraçar aqui, encontrei hoje, estive na rua fazendo um trabalho do evento Bora Forrosar, nosso amigo o Val das Tapiocas. Encontrei, passei lá no Val, tava lá trabalhando, aproveitei e comi uma tapioca. Gente boa, muito gostosa. A tapioca do Val é uma delícia. Um abraço, meu amigo Val das Tapiocas, torcedor do Vasco da Gama e sempre escuta a gente. Valzinho, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Bibi também torce pelo Vasco, viu? Bibi é torcedor do Vasco, né? Ele chegou aqui logo reclamando que o Vasco foi prejudicado, JF. É, rapaz. Tá vendo aí como é que são as coisas? Vida que segue, né? É, vamos chamar a Aloísio Vilar? A Aloísio Vilar tá chegando com informações atualizadas do Alviverde aqui de Juazeiro do Norte. Aloísio. Oi. Estás por aí? Tô por aqui, JF. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. O que você conta de novo pra gente? Boa noite. Vamos lá, boa noite pra você, JF, boa noite, Marco Valério, e claro, pra você, ouvinte ligado aqui na Vale FM. Vamos lá, finalizar mais uma semana e iniciar mais um mês, né? Particularmente é o mês que eu mais gosto do ano, mês de setembro, né? E a gente pede as bênçãos de Nossa Senhora da Penha para que esse mês seja abençoado para todos nós. E falando sobre o Icasa, a equipe acaba de finalizar as inscrições para a primeira avaliação da base, que acontece amanhã, às 8 da manhã, lá no CT Praxidão. E olha, Marco JF, foi um sucesso, viu? Recorde de inscrições. 270 garotos fizeram as inscrições para amanhã serem avaliados pela comissão técnica da base do Verdão do Cariri. Olha, é um número bastante expressivo, viu? Garotos aí entre 12 e 19 anos. Lembrando que o Icasa só aceitava inscrições de atletas nascidos entre 2004 e 2011. E agora à tarde chegamos a esse grande número. Ainda não temos aí a quantidade por idade, mas de toda forma a gente já percebe aí que o Icasa, mesmo na situação em que se encontra, consegue ainda chamar muita atenção, despertar o interesse de muitos jovens, e amanhã eles terão meia hora para poder mostrar um pouquinho do seu talento, né? As equipes serão divididas e aí um determinado número terá esse tempo para mostrar serviço para os professores da base, que são o Jordani Nobre, o Gil Cabral e também o Rony Araújo, técnicos que estão ali no dia a dia com a garotada da base. Além deles, outros membros da comissão técnica, o próprio diretor executivo de futebol do Icasa, o Fabiano Rodrigues, vai estar também observando esses garotos, e tomara que seja tudo em paz, que muitos frutos possam ser colhidos a partir desta primeira avaliação. Lembrando que em outubro outra avaliação será realizada, em novembro, em dezembro também, e assim vai seguir a vida do Icasa. Pelo menos a meta é que a cada primeiro sábado a equipe possa realizar essas avaliações. A gente espera também que, começando o profissional, também não pare, né? Que mesmo o profissional trabalhando, a equipe possa continuar investindo na base, realizando avaliações e a cada dia conseguindo revelar atletas. E também, JF e Marco, isso pode servir para o profissional. Afinal, esses jogadores do Sub-20, alguns deles já foram aproveitados nas últimas competições, na Série B e na Fares Lopes. Claro que nenhum chegou a ser destaque na equipe profissional, mas sendo trabalhados desde um ano antes, né? Agora, nesse momento, já dá para ano que vem eles serem aproveitados pela equipe que vai disputar a Série B do Campeonato Estadual. E olha, a gente volta aqui a falar sobre um assunto que ontem o Delton Sá acabou puxando, viu, Marco e JF, que é sobre a escolinha do Icasa. O Delton deu a sugestão para que a diretoria retome aquele projeto que fez tanto sucesso lá no passado, né, que é de escolinha. Lembrando que é um trabalho diferenciado. Escolinha é uma coisa, base é outra. Então, na escolinha, realmente, a gente não tem mais esse trabalho no Icasa, mas o Delton deu essa sugestão. E o Jordani Nobre, que foi o responsável
responsável por tanto tempo dessa escolinha repassou aqui alguns nomes que fizeram aí as suas primeiras experiências com futebol lá na escolinha do Icasa. E aqui a gente cita, olha só, o Thalisson Calcinha, o goleiro Davi, o atacante Zé Oliveira, também o Eric do CFC, o Dudu, lateral esquerdo, que também estava no Cariri, o Matheus Silva, que está no Ferroviário, também foi aluno lá da escolinha, e o próprio Jacaré chegou a frequentar a escolinha do Icasa, entre outros, né? E agora a gente tem aí o Pedro Paulo e o Lucas Henrique, que estão no Sub-20 do Icasa, que fizeram parte dessa escolinha. Tomara que a diretoria possa olhar com carinho também essa questão e, quem sabe, em breve, começar esse trabalho também com a escolinha, né? Retomar, na verdade, isso que deu tão certo lá no passado, mas que infelizmente agora está inativo, viu, JF e Marco? Chamou atenção a quantidade de alunos, de inscritos, 2.000, mais de 2.000, né, Luiz? Não, 270, desculpa, 270, eu entendi errado, perdão. Não ia caber. Não, é verdade. 270 alunos, pessoal, os meninos que se inscreveram para tentar uma oportunidade aí no Icasa, e a gente espera que esse projeto continue, projeto da escolinha também, que tenha sua continuidade, revelando atletas, como disse bem o Aloysio, o pessoal vai ficar de olho aí, a diretoria, quem sabe, alguém se destacando aí, trabalhar para um futuro próximo, né? E na minha opinião, esse grande número de crianças que procuram, né, e jovens que tentam um espaço no Icasa, e claro que contam com o apoio dos seus pais. Com certeza. Os pais muitas vezes é que fazem as inscrições. Isso só é uma demonstração, Aloysio, no meu entendimento, desse novo momento do Icasa, que passa uma credibilidade maior. Porque a gente vê essa nova diretoria do Icasa, ela tem trabalhado de uma forma muito acertada no que se refere à organização. Dentro de campo, as coisas ainda não deram o resultado que a diretoria esperava. O Icasa não conseguiu acesso, o Icasa não foi bem na Fares Lopes, mas administrativamente falando, o Icasa tem demonstrado sim boa organização, cumprindo aí, né, suas obrigações com atletas, com funcionários, né? A gente não ouve mais falar daqueles desmandos dentro do Icasa que até há algum tempo eram verificados, ou seja, o ambiente é melhor no Icasa hoje. Então, todo esse cenário positivo, ele acaba refletindo uma imagem melhor para a sociedade, para os esportistas, para a imprensa, e isso acaba chegando ao cidadão comum. E de alguma forma, esse novo bom momento do Icasa, administrativamente falando, acaba também trazendo reflexos positivos na própria procura desses garotos e jovens para, quem sabe, participar do Icasa. E o clube, Marco, vai estar lidando aí com sonhos, né? Vão estar trabalhando sonhos de crianças, adolescentes, que quem sabe aí pode pintar um, dois, três, 4 jogadores que sejam descobertos desse trabalho que o Icasa vai fazer com esses 270, ninguém sabe quantos serão aprovados, mas é um trabalho muito importante, como você bem disse. A gente parabeniza demais da pessoa do presidente Aloysio, Fabiano Rodrigues, todo o pessoal que tem feito um trabalho com muita responsabilidade. Se por enquanto os resultados não estão acontecendo dentro de campo, é uma questão da gente ter paciência e aguardar que com certeza os frutos eles vão surgir, não é isso, Vilar? Com certeza, JF, apesar dos resultados não terem vindo dentro de campo em 2023, mas o torcedor, o pai e a mãe que está fazendo a inscrição do seu filho percebe que o Icasa está pelo menos buscando um outro caminho, né? Se organizando, pensando no seu futuro. Então isso já é um primeiro passo. Tem que começar daí para poder colher os frutos em breve. E aí ano que vem a equipe dando continuidade, né, a esse trabalho pode chegar mais longe. Olha, esse ano tivemos aí o Icasa perdendo apenas para o Ceará no Campeonato Cearense da categoria. A pessoa, se o Icasa passa, né, de fase, consegue chegar mais longe, consegue uma vaga na Copinha, que é a principal competição de base do país, então tem que pensar nisso, pensar em revelar atletas também, porque a equipe pode lucrar com isso futuramente. Tem que ter essa visão e não apenas
chegar numa Série B de Cearense, numa Fares Lopes, monta um time, termina o campeonato, vai todo mundo embora. Não, a equipe tem que ter vida, tem que ter continuidade esse trabalho. E Casa precisa estar ativo durante todo o ano, não só em 2, 3 meses de competição. Que bom que tá tendo essa visão e que permaneça assim, viu, JF? Ouvindo você falar sobre calendário, a gente até comentava, o Jader, né? A gente tá com aquela inveja boa, né? Entre aspas, do Iguatu. O Iguatu, que acabou de ser campeão da Fares Lopes, ano que vem o Iguatu vai ter Copa do Brasil, vai ter Campeonato Cearense Primeira Divisão, vai ter Campeonato Brasileiro da Série D e, se quiser, vai ter a Fares Lopes novamente. Ou seja, tem um calendário completo o Iguatu. Aí você observa Juazeiro do Norte, uma cidade bem maior do que Iguatu, bem mais desenvolvida. Não que Iguatu não seja e não mereça, não é isso que eu estou dizendo. Muito pelo contrário, Iguatu merece sim ter um time de sucesso como o time de Iguatu está tendo. Mas que Juazeiro do Norte, pelo seu tamanho, pelo seu porte, por ser a principal cidade de uma região desenvolvida como o Cariri, uma região próspera como a nossa, Juazeiro está muito atrás. É inconcebível que a gente conviva com clubes de segunda divisão, de terceira divisão aqui em Juazeiro do Norte. Então tá na hora disso mudar. E claro que isso passa pelos nossos dirigentes, mas estamos ainda esperançosos que esse trabalho do Icasa possa dar bons frutos, viu, Aloysio? É verdade, Marco. Infelizmente, o que a gente tem observado é uma regressão. O futebol de Juazeiro chegou no seu auge na década passada e agora o que é que a gente tem aí? Nenhuma equipe está disputando o Campeonato Brasileiro e sequer numa primeira divisão do estadual, né? Que situação. Mas olha, JF Marco, a gente tem aqui uma atualização sobre a avaliação de amanhã, viu? Porque foi tanta gente que se inscreveu que a diretoria resolveu separar os horários, viu? Então a gente havia destacado aqui apenas às 8 da manhã, mas será apenas para os nascidos em 2008, 2009, 2010 e 2011. Esse horário das 8 da manhã. E 1 da tarde, os nascidos entre 2004 e 2007, né? 2004, 2005, 2006 e 2007, tá certo? Então, pela manhã, aqueles atletas um pouco mais jovens e 1 da tarde, aqueles já adolescentes que já estão também entrando aí na fase adulta, tá certo, JF Marco? Então, Aloysio, obrigado, um bom final de semana e segunda-feira tem pizza aqui, viu, Aloysio? Ô, coisa boa, não vou faltar, viu? Não é dia 28 de setembro ainda não, mas vai ter pizza, viu? Já tá entrando no clima, né? Hoje é primeiro, já. Dia e hoje 13... é 1º de setembro, aniversário do Esporte Clube Corinthians Paulista, 113 anos do clube mais popular do Brasil, viu, JF? Não pode esquecer dessa data, não. Um abraço. Aí eu não concordo com você, não. Mais popular do Brasil, não. E qual é, mano? É o Flamengo. Tem alguma dúvida disso? O segundo mais popular e que tem uma torcida grandiosíssima é o Corinthians, que é um gigante do futebol brasileiro. Agora, dizer que o Corinthians tem mais torcida do Flamengo, aí eu não concordo com você não, meu querido Aloysio Vilar. Enfim, é o time do povo. Você deu uma de JF agora. Um abraço, ótimo final de semana a todos e a gente volta a se falar na segunda-feira, se Deus quiser. Pra você também, grande Aloysio Vilar, no timaço da Vale FM. Hein, Bibi? Onde é que foi que tem mais torcedor do que o Vasco? Tem não, né? Como é um? Mais torcedor do que o Vasco. Aí acabou de esculhambar tudo. Aí apelou. Aí apelou, viu? Eu não posso. Meu amigo. Deixa a Aloysio pros palpites. Aloysio, vai embora não, fica aí pros palpites, Aloysio. Tá bom. Você volta mais tarde, tá bom? Tá certo. Bibi, torcida maior do Brasil, indiscutivelmente, é a do Flamengo, depois é a do Corinthians, né? Aí depois... Qual seria a terceira maior torcida? São Paulo. Eu acho. É Flamengo, Corinthians e bem mais atrás São Paulo, aí vem Palmeiras. Depois de São Paulo vem o Palmeiras? E depois o Vasco. Eu ainda o Vasco hoje é a quinta maior torcida do Brasil. Quinta.
Vamos em frente, JF. Vamos sim, são 18 horas 41 minutos em Juazeiro. Vamos pra cá ou vamos para cá? Não, vamos pra cá. Muito bem. Ir pra lá, eu vou é pro Bora Forrosar. Eu vou pra onde amanhã. o senhor quiser, Marco Valério. Bora forrosar amanhã lá no Praia Parque do Verdes Vale Quem Prazer vai Hotel. cantar lá? Diga aí. 4 grandes atrações. Tem Tropicália. O Aloysio é fã de forrozão Tropicália. Eu sei disso. O Aloysio é fãzaço da Tropicália. Teremos também Forró Real. Eliane, a rainha do forró. Rapaz, a Eliane é brincadeira. São anos e anos de carreira. Você vê a Eliana no palco. Eu tava na barriga da minha mãe, a Eliana já cantava, Você né? vê a Eliana no palco. Eu morava em Jaguaribe, eu já escutava a Eliana cantando. Nossa, é brincadeira. O repertório da mulher é belíssimo. Ela é uma artista completa. E teremos também Batista Lima. Batista Lima que tá de carreira solo. Muitos anos aí à frente da banda Limão com Mel. Limão com Mel que hoje é comandada pelo irmão dele, o Edson. E o Batista tá de carreira solo e amanhã é presença marcada, presença confirmada lá no Bora Forrosar. Ingressos à venda, pode passar amanhã no escritório da J. Rodrigues Empreendimentos, do mesmo prédio aqui da nossa emissora, para você se garantir no Bora Forrosar. Tá certo, JF. Pizzaria, hamburgueria Oval. Pizzas, lasanhas, esfirras, beirutes. A pizza mais gostosa da cidade. Chega da água na boca. Peça a sua pizza lá no Val, WhatsApp 988429514, oferecendo os nossos canais no YouTube. A gente fala também aqui no Timaço da Vale FM da Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros é uma loja completa, tem tudo pra você. Cortinas de vidros, box espelhos, esquadrias, o melhor preço da cidade. Avenida Plácido Aderal Castelo, número 320, WhatsApp pra você, 998125851. Vamos em frente pela Vale FM, também no oferecimento de Gênesis Solar. Tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A conta que só aumenta? Meu amigo, procure a Gênesis Solar para você montar o seu sistema de geração própria de energia solar. Tem financiamento, tem projeto especial. Fale com o pessoal da Gênesis Solar. Chama no zap 981237956. Você conversa com o Luciano Carvalho. Lembrando que a Gênesis Solar tem também o seu ponto de atendimento no estacionamento do Cariri Shopping. Bom, a gente fala também da Madeireira Beira Rio, para você que está construindo aí, reformando. Madeireira Beira Rio é o local certo para quem quer economizar. Madeira direto do Pará, tudo em até 10 vezes para você comprar e pagar no seu cartão de crédito na rodovia Juazeiro Barbalha. Tem WhatsApp para você, 998401976. O número fixo é o 3512-5007. Eu disse Madeireira Beira Rio. Daqui a pouco tem Anderson Luiz para falar do time do Guarani. Joá Solados produzindo os mais diversos modelos de solados. Solados Anabela, solados blocos, solados para papetes com cores e modelos variados, trabalhando com material de excelente qualidade. Joá Solados, os conhecidos solados do Ribamar, na Rua da Independência 221, fica ali entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. Lembrando o telefone para você fazer o seu pedido, 998554193. Eu falei Joá Solados. A gente fala também do ESC Cursos, que tem as melhores opções para o seu futuro profissional. É verdade, viu? Só no ESC você tem cursos profissionalizantes para o vestibular, Enem, concursos públicos e cursos profissionalizantes para você ter aí a sua carreira para o seu futuro. Faça agora mesmo a sua inscrição do seu curso preferido pelo site www.esccursos.com.br ou então dá uma passadinha lá na sede do ESC. Mais informações pelo 3571-3487, assim como também pelas redes sociais. WhatsApp do ESC 999822476, www.esccursos.com.br. Tem o Instagram, @esccursos, para você compartilhar essa ideia. Alfa Vidros Vidraçaria, porque na fase mais sofisticada de sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria tem cortinas de vidro, box, espelhos, esquadrias. Fica na Avenida Plácido Aderal Castelo 320 e o WhatsApp da Alfa Vidros para orçamentos é o 99812 5851. Repetindo, 99812
9812-5851. Que é bom a gente fala duas vezes, não tem nenhum problema nesse programa, meu querido Marco Valério. Anderson Luiz vai falar daqui a pouco também no oferecimento da Fox. A Fox tem pra você uma equipe técnica especializada, equipamentos de última geração, garantia. Acabei de perder o boi que eu pedi, já foi embora, viu? Fox tem pra você uma equipe técnica maravilhosa. Você pode comprar o seu smartphone, o seu iPhone, presentear alguém que você tanto ama na Fox. Tem lojas aqui em Juazeiro, loja no Crato, na rua Senador Pompeu 156. As lojas aqui de Juazeiro ficam na Padre Cícero, esquina com a rua Santa Luzia. Tem na rua São Pedro, esquina com a rua do Seminário. Tem uma loja aberta para você agora lá no Cariri Shopping. Fox, a referência do Cariri. É só você passar lá. No café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso da Panebon Pão Nosso. Bibi, que é especialista em comer pão, adora os produtos Panebon Pão Nosso. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos. E o meu amigo ali acolá gosta dos sequilhos. Da Panebon Pão Nosso. Sou fã do sequilho. Tem a linha integral, multigrãos, aveia 100% integral. Também é produto Panebon Pão Nosso. A sensacional massa para pastel Tasquinha. A gente fala também aqui no timaço da Vale FM, meu amigo Marco Valério, da Ramagem Couros. Qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda. Presenteie e use produtos da Ramagem. A fábrica fica localizada na Avenida Nestor Sampaio 690. O telefone é o 3571-3758. Conosco também Nilo Embalagens, tudo em embalagens quentinhas e vários modelos e tamanhos, sacolas recicladas, sacolas para lixo, aquelas sacolas brancas, né, para você colocar o produto que você vendeu. Você encontra também artigos para festas, pratinhos, copos, talheres, balões, velas, embalagens para doces e brigadeiros. Temos também caixas para bolos e salgados com o menor preço da região. Nilo Embalagens, Rua São Paulo 1505, WhatsApp 99607-2384. Um abraço pra galera de Nilo Embalagens, pertinho da Acalanto. Você quer apostar como é que o Mix tem? Não, é porque eu tava lembrando aqui, quando o Delton Sá tomar conhecimento que o JF já confirmou a participação dele lá na festa Farroupilha e vai montar o touro mecânico. Eu não disse a você que era comigo? Já pensou? Eu não disse a você. Imagina a cena aí. JF ali em cima. Pois pronto, eu vou nesse negócio. Eu sei que você vai ver. Eu vou. E nós vamos filmar. Pois pronto, e botar no Instagram do Timaço da Vale. Pois prepare aí, tomara que esse boi aguente, porque eu vou. Porque boi é comigo mesmo. Não, mas lá é um touro. Lá é o touro. É um Melhor touro. ainda. Melhor ainda. É maior ainda. Eu gosto, você tá por fora. Anderson Luiz, deixe-me falar também dos mercadinhos. Eu vou filmar, viu? Tradição eu vou de filmar serviços você. prestados à sociedade cearense. Mercadinho São Luís em Juazeiro do Norte com duas lojas, uma no Cariri Shopping e outra no bairro Lagoa Seca. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Tá a fim de comer aquele hambúrguer delicioso só ligar. Agora? 988-380548. Pode mandar mensagem também via WhatsApp, entrega rápida 988380548. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil é na Ares Motos. Vamos trazer agora Anderson Luiz? Antes tem a hora no Timaço, oferecimento de Novo Rio Veículos, para você sair amanhã mesmo com o seu Chevrolet 0 km. São 18 horas e 50 minutos. Então significa dizer que agora vamos conversar com o nosso querido Anderson Luiz, que vai trazer. Pronto, eu vou primeiro no touro, logo em seguida o Anderson vai, tá certo assim? Gente, aí por que eu tenho a ver? O que é que Anderson... você deveria convidar pro touro... convidando o Anderson pra o Aloysio Vilar, que ele tem os bíceps fortes pra segurar Aloysio, no touro. você tá escutando que não sou eu que falo dos seus bíceps todo dia nesse programa, né, Aloysio? O Aloysio nem quis conversa mais. Ele foi treinar os bíceps. Ele foi malhar os bíceps, mano. Já se preparando. Esse JF em cima desse touro vai ser um sucesso. Pois prepare.
Prepare. Vai ser um sucesso. Tomara que ele aguente, porque eu vou. Você tá insistindo tanto. Tomara que ele aguente, quem tem que aguentar é você, meu amigo. Olha que a queda é desmantelada, viu, JF? Ah, mas tem uns colchão, né? Meu amigo Luiz Gaúcho, prepara o touro. Para o touro que eu vou. E JF vai ser massa demais. É aquele touro bandido de verdade, né? Aquele boi bandido. Bota a carne pra assar que eu sou bom de boa. Tudo bem, Anderson? Boa noite. Boa noite pra você, João Filho. Boa noite, Marco. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. O Leão do Mercado, que segue nessa expectativa das eleições que irá acontecer no próximo dia 18, lá na pizzaria do Val, do nosso querido amigo Val. Primeira chamada às 19 horas, segunda chamada às 19h30. Mas também segue a indefinição sobre o nome do presidente do Conselho Deliberativo do time. Existem algumas especulações nos bastidores, inclusive já tinha falado aqui do nome do Dr. Eymar para ser um desses nomes a serem a vir a tomar essa decisão de ser o presidente do Conselho Deliberativo do time, mas até então não houve nenhum tipo de confirmação. A expectativa no início... Doutor Eymar não se posicionou, se aceita ou não o cargo. Não houve a confirmação. A expectativa no início dessa semana é que até hoje, né, sexta-feira, o final dessa semana, é que fosse definido esse nome. Mas até agora não, nós estamos entrando no primeiro dia do mês de setembro. Tem 18 dias ainda para definir quem irá ficar à frente do Conselho Deliberativo. E ainda nós não temos alguém, um conselheiro, um abnegado, uma pessoa que gosta de fato do Leão do Mercado, que vive o dia a dia do Guarani para assumir esse cargo. Lembrando que o Alisson não pode assumir o cargo, já está à frente desse cargo há 2 anos, e aí, como está há 2 anos, o regimento do Guarani eu não tenho certeza, mas o que eu acho que deve estar acontecendo, Marco, é que convites estão sendo feitos e a resposta está sendo a mesma. Obrigado, mas não posso. No que você se baseia para poder ter essa informação? Obrigado, mas não posso. Porque até o presente momento não se tem um nome. Há quantos dias que o cidadão, que é o Alisson o nome dele? Sim. Há quantos dias que esse cidadão procura entre os amigos, as pessoas ligadas ao clube? Ele com certeza ele deve ter feito convites. E não tem até o presente momento uma definição de quem assume o conselho. Você perguntou isso a ele para ver se é isso mesmo? Eu acho que não, sinceramente, Marco, eu acho que não precisa nem perguntar. A resposta tá aí. Hoje é 1º de setembro. Não tem ainda um nome para assumir. Tem um nome para assumir a diretoria executiva, mas não tem um nome para assumir o conselho deliberativo do clube. Convites, eu tenho a mais absoluta certeza que ele deve ter feito já convites, mas que deve estar recebendo a negativa de algumas pessoas ligadas diretamente a ele, ligadas diretamente ao clube, que por ocasião, alguma questão particular, alguma questão profissional, não aceite assumir a presidência do Conselho Deliberativo do Guarani. De fato existe essa dificuldade, João Filho, em relação a nomes para virem a assumir. Foram citados alguns nomes, mas devido aos afazeres dessas pessoas, eles não aceitaram de prontidão assumir esse conselho deliberativo pela responsabilidade, até porque nos últimos anos o presidente do Conselho do Guarani acabou virando presidente da executiva. A gente pegar os últimos mandatos, o Alisson praticamente passou o seu mandato inteiro como presidente da executiva do time do Rubro Negro Juazeirense. Então realmente não é fácil. Tem que ser alguém que vá trabalhar no novo momento do Guarani, que eles pretendem fazer esse novo momento dentro da equipe, reformular todo o conselho, tem um trabalho árduo para fazer, um trabalho diário, e aí é necessário que essa pessoa tenha tempo de fato para assumir esse cargo. E aí ainda não existe essa definição, mas existe a expectativa que o mais rápido possível todos os abnegados, todos os conselheiros consigam chegar ao denominador comum e cheguem a esse nome do novo presidente do Conselho do Guarani. Enfim, aguardemos então a escolha, se alguém vai aceitar o convite e assumir a responsabilidade de comandar o Conselho Deliberativo do clube, de um dos clubes mais antigos do estado do Ceará, que é o Guarani de Juazeiro do Norte. Lembrando que o Guarani tem essas eleições nos próximos dias 18, elege o presidente do conselho e elege também o presidente da executiva do time. Tá legal, Anderson, vamos esperar, né? O Guarani só pode caminhar primeiro quando tiver toda essa questão administrativa resolvida e que cada um que assuma o seu papel realmente cumpra aquilo que é o seu dever. Eu acho que tá mais do que na hora da gente acabar esse negócio de dirigente apenas no papel. Os nossos clubes estão precisando de pessoas ativas
pessoas interessadas, pessoas que possam desenvolver um trabalho em favor do clube. E o Guarani tem grandes torcedores, grandes abnegados, grandes cidadãos que podem fazer muito pelo clube. Agora, tem que ter uma organização maior, né? No Guarani é muita picuinha, muita, sabe, coisa pequena, briguinha de bastidores. Isso acaba criando um clima desagradável. Com todo respeito, isso não vai terminar nunca. Não sei, eu sou esperançoso. Nenhum clube, João Filho, é totalmente sem problemas. Ora, na casa da gente, a gente tem as discordâncias, né? Na família, imagine num clube de futebol. Real Madrid, Barcelona. Não, imagine você vê, dizem que é o inferno os bastidores do Flamengo, um time grandioso, com grandes arrecadações, que conquista títulos, que tem grandes jogadores. Vamos para bem menos, né, gente? Vamos para bem menos. Sim, eu tô só dando um exemplo aqui, que um clube do tamanho do Flamengo tem confusão, imagine um clube pequeno, como os nossos aqui. Tem que ter, mas faz parte. A diferença é que o clube grande resolve, né? E o pequeno... Resolve entre aspas, né? Resolve entre aspas. E, infelizmente, o pequeno, de quem a gente está falando, que é o Guarani, não resolve, né? É rapidinho, só para dar um Mas pode melhorar, nunca vai resolver 100%. O ambiente interno do Icasa era muito ruim também. E melhorou nos últimos anos. Então, o Guarani tem que também caminhar nesse sentido. Não é querer ser igual o Icasa, não. É querer também fazer as coisas de forma correta. É só para destacar rapidinho, Marco, no final, que amanhã acontece a final do Sub-20 do Campeonato Cearense aqui na Arena Romeirão. Ceará e Fortaleza. 1 quilo de alimento. A partir das 9 horas da manhã, o torcedor já vai poder trocar o ingresso no quilo de alimento. Serão abertos os portões Oeste e o Sul, aquele lado ali do segundo BPM. Então, o torcedor que quiser assistir esse jogo, o jogo irá acontecer às 18 horas. E no domingo tem um jogo do Sub-17 feminino, do Campeonato Cearense Sub-17 feminino, também lá na Arena Romeirão. Tá certo. Obrigado, Anderson, pelas informações aqui no Timaço da Vale. Vamos pro intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Bom, daqui a pouco tem Kilber de Campos atualizando também as informações lá da capital, porque o Ferroviário domingo decide uma vaga para a Série C do futebol brasileiro para 2024. Fica por aí que a gente volta já. A espera acabou, estudantes juazeirenses. As inscrições para os jejunos estão abertas até o próximo dia 30 e você não pode ficar de fora. A maior celebração do esporte na terra do Padre Cícero começa em setembro, com 20 modalidades, festival para jejunos e muito mais. É a maior integração entre escolas da rede pública e privada do nosso município. É emoção, amizade, respeito, persistência e solidariedade. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Bom, Marco, a gente fala também aqui no Timaço da Vale FM, especialmente para você do Crato. A loja Glam Moda tem tudo para você em bolsas, sandálias, bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares, os melhores preços do comércio cratense para você mesmo ou para presentear alguém com bom gosto. Dá um pulinho lá. A loja Glam Moda fica localizada no Mandacaru Center, número 494, no centro da cidade do Crato, onde você terá um atendimento maravilhoso. Então visite a Glam Moda e sinta-se em casa, meu querido Marco Valério. Lembrando que chegou o Pix Premium, verdadeiro show de prêmios todos os dias para você. E você pode fazer sua aposta a partir de 10 centavos. Sorteio 24 horas por dia com vários prêmios e haja emoção. Faça o seu cadastro e ganhe R$10 de bônus. Site pixpremio.com e lembrando o Instagram @pixpremio-oficial. Você é um líder educacional visionário? Nos dias 6 e 7 de outubro, a Unileão e a UniVS prepararam um evento exclusivo e gratuito para diretores e professores de escolas parceiras. É o Edu Inspirar Cariri. Palestras com os professores Clóvis de Barros Filho, Renato Janine Ribeiro e outros nomes da educação. Acesse eduinspirar.unileão.edu.br e inscreva sua escola. Vale FM. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade
pra você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito, é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Pipocleps, o seu salgadinho de sabor sensacional. Churrasco, pizza, queijo, frango assado, pastel de carne, que sabor legal. Requeijão, manteiga, queijo, nacho, tudo nele eu acho muito especial. Pipocleps, melhor salgadinho, porque a Ambev é muito genial. E se você gosta de pipoca, pipoca é Ju, pipocão é Ju. Salgadinhos e pipocas, Ambev. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM. E lembrando que o Cariri da Sorte desta semana tá demais. Tem picape Estrada 0 km mais R$10.000 no prêmio principal com dupla chance no próximo domingo. Não perca tempo, compre já o seu Cariri da Sorte. Tem uma super picape Estrada, a queridinha do Brasil, o carro mais vendido do Brasil neste ano, mais 10 mil. Não perca tempo, compre já o seu Cariri da Sorte. Você pode comprar o título com os vendedores ou então baixa o aplicativo, compra pelo celular com a maior facilidade. Ô, meu querido JF, cadê o Super Luz? Ele está aguardando o senhor chamá-lo. Ah, o Super Kilmer de Campos está conosco. Boa noite, Kilmer. Um abraço, tudo bem, meu querido Marco Valério, grande João Filho? Eu tô chateadíssimo desde ontem que eu não consigo dormir, viu? Rapaz, por quê? Com aquele jogo de ontem entre LDU e São Paulo Futebol Clube. Aliás, a quarta não foi boa para o tricolor, nem a quinta, né? Os tricolores não foram bem no meio de semana, Kilmer. Não, se bem que quarta não tem tricolor, é o Coral. Mas o Ferroviário não é tricolor não também? Não, Ferroviário é Coral. Até a camisa é quase semelhante à do São Paulo, né? Tricolor é o Fortaleza, não misturar as bolas. Aqui, se você chamar o Ferroviário de tricolor, fica todo mundo com raiva. Mas antigamente não chamava o tricolor da Estrada de Ferro? Só que isso aí era antigamente, a mesma coisa. Antigamente o pessoal, você torce pelo ferrinho, né? Hoje, se você chamar que torce pelo ferrinho, o pessoal por aqui fica com raiva. É ferrão.
Quer dizer que ninguém fala mais Ferrinho, não. Não, tem negócio de Ferrinho, não. Se você disser que torce pelo tricolor, aí o cara pensar, você é Fortaleza. Uma vez, uma pessoa, que eu não vou dizer que é o nome, semana passada no jogo do Ferroviário, alguém chegou para uma senhorita e disse, você é a fulana do Fortaleza. Ela olhou, que porra de Fortaleza, coisa nenhuma. Faltou soltar os bichos em cima. Para você ver o clima. A torcida do Ferroviário por aqui é sempre muito massacrada. Eu sempre digo, foi o time mais vezes roubado. Tem 22 vice-campeonatos. Se o Icasa, o Quixadá, o Guarani chiam porque não tem vez com o time da capital, que na hora do vamos ver, vem para a capital, aí o Ferroviário é o patinho feio da história. Para o Ferroviário ganhar um título aqui, tem que ser gigante para passar por cima de Ceará e Fortaleza. Você já pensou o time ser 22 vezes vice-campeão cearense? Eu gosto de rotular aqui que é o time mais vezes roubado da capital. Então, esqueçamos Ferrinho e Tricolor. É Ferrão e Coral. Tá certo agora? Aprendi a lição, professor Kilmer. Obrigado, Marco Aurélio. Agora, com relação ao Tricolor paulista, aí esse eu fiquei chateado. Como é que a diretoria de São Paulo me traz Rames Rodrigues? Eita, jogador ruim. Aí faz aquela salada russa ontem. Eu fiquei... Kilmer. Eu ainda tô chateado, viu, Marco Aurélio? Foi o primeiro pênalti que o Rames perdeu na vida, né? Na vida inteira dele, tem mais de 30 anos, 33, 34, uma coisa assim, né? Nunca tinha perdido um pênalti na vida e perde um pênalti daquele, rapaz, Como né? é o nome daquele jogador do Palmeiras que não perde pênalti? Rafael Veiga, né? É, o Rafael Veiga. De 32, ele fez 29. Ainda perdeu 3, perdeu 3 ainda. É igual o Rony Lobo. O Rony Lobo da decisão contra o Iguatu este ano, ele fez o pênalti decisivo contra o Asa, que classificou o Ferroviário para a segunda fase do pré-nordestão. Em Aracaju, o Rony Lobo bateu o pênalti decisivo que classificou o Ferroviário para o Nordestão, e em Iguatu ele perdeu. Mas o importante é que o Ferroviário vai subir domingo, Kilmer. Ah, rapaz, aí vai ser legal. A venda de ingressos tá muito boa, segundo o último acesso, agora em contato com o pessoal da ouvidoria do Ferroviário, para mais de 5 mil ingressos já vendidos. Espera-se um público em torno de 8 a 10 mil torcedores na decisão contra o Maranhão Atlético Clube. O time do Ferroviário está definido. A única dúvida é na lateral esquerda. Matheus Silva levou uma pancada no tornozelo lá em São Luís e é dúvida. O time deve ser Douglas Dias no gol, Wesley na direita, Éder Lima, Alisson, Matheus Silva ou Brian. Aí vamos lá. No meio campo, o Ferroviário tem Deizinho, Felipe Guedes, Maicon Lucas e Lincoln. No ataque, Cadu e Ciel. Esse é o Ferroviário que joga contra o Maranhão. Em caso de empate, pênaltis. Quem vencer leva domingo, 17h30. No Vozão, a novidade, a chegada do Wagner Mancini, nascido em Ribeirão Preto, 56 anos de idade, de novo aqui no Ceará. O Wagner Mancini, que já foi jogador do Ceará e treinador. Ele, como treinador, são 17 vitórias, 8 empates, 13 derrotas em 2011. E é o quarto treinador do Ceará em 23. Começou com o paraguaio Morínigo, passou pelo Barroca, passou pelo Guto e agora Wagner Mancini. Ele tem 13 jogos para salvar a Série B para o Ceará. O Ceará, de 13 jogos, segundo os matemáticos, o Ceará precisaria vencer pelo menos 10 para chegar ao G4. Tarefa dificílima. Ainda bem que os 2 próximos jogos do Ceará serão em casa. Amanhã contra o Criciúma no Castelão e depois contra o Londrina, também aqui na capital cearense. No Fortaleza, tudo é festa. Ontem, o Leão venceu o América de BH 2-1 e avançou para a Sul-Americana. Pela primeira vez na história do futebol nordestino, um clube do Nordeste chega a uma semifinal de Sul-Americana. O Fortaleza agora medirá forças com o Corinthians, primeiro jogo em São Paulo, decisão aqui, e a LDU enfrenta o Defensa e Justiça, ou seja,
teremos um brazuca, um brasileiro na final da Sul-Americana. Na Libertadores a mesma coisa. Teremos um brasileiro também na final. Palmeiras ou Boca contra Internacional e Fluminense, que ontem tirou o algoz do time do Flamengo. Então ficamos assim. Na Sul-Americana, a decisão acontece em Montevidéu, em outubro. Na Libertadores, a decisão acontece no Maracanã. E no Floresta, o Floresta que escapou de cair, continua na terceira e demitiu o Raimundo Wagner, que eu não concordo. O Raimundinho vinha fazendo um grande trabalho, principalmente na base. Vê que o pessoal é ingrato, né? O Raimundo Wagner, este ano, levou o Floresta, avançou na Copa São Paulo Juniores, lembram? Num trabalho belíssimo do Raimundinho. O Raimundinho também é aquele treinador que não tem... Vai lá, Raimundinho, resolve. E ele resolve da conta. O Raimundinho, viu, Kilmer, é um treinador, um bom profissional. Agora, ele é um treinador sem grife, né? Então, eu acho que tá faltando ao Raimundinho, assim, não sei, seria um trabalho de marketing, ou então ele tem um pouco mais de cuidado com a própria imagem, alguma coisa assim, para que ele seja mais valorizado, porque capacidade ele tem. Sem dúvida. Eu considero o Raimundo Wagner um dos grandes treinadores do nosso estado. Eu conheço de perto o trabalho do professor Raimundinho e fiquei chateado com a demissão dele lá no time do Floresta. O Floresta também deu uma vassourada, mandou 85% do elenco embora. Com o dinheiro que o Floresta tinha, a campanha foi muito fraca, né? Você escapou fedendo na última rodada do Brasileirão da terceira divisão. E a vida que segue no Floresta. Quem sabe, ano que vem teremos Fortaleza na A, Ceará na A ou na B, Floresta na C, Ferroviário na C, Iguatu na D, Maracanã na D e o Atlético Cearense também na D, caso o Ferroviário suba. Eu estava ouvindo você falar do Iguatu, sem querer desmerecer o Icasa, Guarani de Sobral, mas hoje o grande do interior é o Iguatu. Ou não concorda, Marco? Hoje. Concordo. A preço de hoje, como a gente gosta de falar, sem sombra de dúvidas que o Iguatu tá bem na frente do futebol caririense, com Icasa, Barbalha também, o Sobral. O Iguatu ano que vem tem Série A do Cearense, ele tá na pré-Copa do Nordeste, tá na Copa do Brasil e no Brasileirão Série D. Pois é. O Icasa tem o quê pro ano que vem? Fares Lopes e Série B do Segundona, é. Só. Lamentável, né? É. Uma cidade como Juazeiro do Norte, com um comércio espetacular, com o povo que adora futebol, que ninguém pode dizer que a maior torcida do interior do estado é a do Icasa. Aí você não tem um time que preste, é de lascar, né? Tá certo, seu Kilmer. Você vai ficar pros palpites? Ah, fico sim. Aguardação. Tem só o alô do Bibi, aí a gente começa, tá bom? Grande Bibi. Tem jogo, né, do Bibi no final de semana? Tem, lá no Racha de Paulo, né, Bibi? Boa noite. Boa noite, Marco. Boa noite, João Filho. Tudo bem, Bibi? Ele tem que Tudo falar bom, com o João Kilmer? Filho, senão ele não... Boa noite, Bibi. Kilmer, me dê o Carneiro Portela, daquele da TV Educativa. Carneiro Portela. Carneiro Portela, ele tá um pouco afastado da mídia, viu? Em questão de idade, né? Já não é tão jovem assim, né? Carneiro tem um sítio ali pro lado de Senador Pompeu. Tá descansando agora. Tá cuidando dos bodes dos carneiros. Vambora, Bibi. Cuida, Bibi. Agora sou eu que digo. Cuida. Vamos lá. Racha de Paulo. Um alô para o Kleber, da Sevema e o Reginaldo. É Kirton, o Erlânio. Rapaz, até Kirton tá rachando lá já. Com certeza. Aí, rapaz. Na Vivo. Acho que ele trabalha na Vivo. É na Oi, macho. É na Oi, não é? Sei lá. É na Oi. Sei lá, uma compra Grande outra. Kirton. Tá, acaba assim. É o Jossa Anderson, Kirton. O Valdo Goleiro, rapaz. O Elson, o Dr. William, Cabo Silas, o Ribamar, rapaz. Big Bang, perguntou por você. Um abraço pra ele. O Manuel da Finanças, o Neto. O Flávio da T Seguro e o Tinho, o Diomar e o Lemos Goleiro, pedido da Top Mob. E o Vandinho GCM e o Nilo Lanches. Tá aqui o cotovelo aqui no... Eu sou dúvida pro racha de amanhã, viu? Amanhã ele é dúvida aqui, pro racha de amanhã, viu? Marcos. O cotovelo aqui no balcão. Tá certo, Bibi. Alguma coisa, Bibi? Tá ótimo, Marcos. Um abraço pra você, viu? Obrigado. Oi, Kilmer.
Eu ainda esqueci um detalhe. Ah. Juazeiro do Norte, além de ser a maior cidade em relação a comércio, a população, a turismo religioso, o vai e vem aeroporto, a ferroviária de Araraquara, que joga em Souza, desceu do Juazeiro. Ainda tem um estádio que faz inveja a várias cidades do Brasil afora. Você não pode comparar o Romeirão com o estádio Morenão de Iguatu. Não dá pra comparar, né? Não dá. Um abraço pro colega. Oi. Se duvidar, é melhor do que o PV. Só que o PV cabe mais torcedores, né? Aí como eu digo, você tem um Romeirão, uma cidade linda, bonita, hospitaleira, com a rede de hotéis que faz inveja a várias cidades do interior do Brasil afora, e não tem um time que preste. Nosso futebol tá muito atrasado e eu sempre digo, futebol é reflexo dos nossos dirigentes. Bom, vamos lá. Um abraço pro radialista Neudson Salles, ouvindo a gente lá no bairro Monte Castelo, em Fortaleza, pela internet. Ele é torcedor do Tricolor, que é o Fortaleza, né? Já que o Ferroviário é o time coral, segundo o Super Mega Hiper Kilmer de Campos. Então vamos lá, 22ª rodada do Brasileirão. Aloysio, cadê você? Oi. Tô aqui. Aloysio, começa amanhã com Goiás e Internacional. Quem ganha esse jogo, Aloysio? Vai dar empate, JF. Mas Valério, quem ganha essa partida? Vai dar empate. Kilmer de Campos, Goiás ou Inter? Vai dar empate. Pra mim dá Internacional, pra mim o Inter ganha o jogo. Aloysio Vilar, Atlético do Paraná e Atlético Mineiro. Eu vou apostar no Atlético do Paraná, JF. Mas Valério, quem ganha esse jogo? Atlético do Paraná, JF. Kilmer de Campos, o do Paraná ou de Minas? Atlético do Paraná, JF. Eu também vou com vocês. Atlético do Paraná, pra mim, ganha o jogo. Tiquinho Soares volta amanhã. Vai ficar à disposição do Botafogo contra o Flamengo. Amanhã tem Botafogo e Flamengo, Marco Valério. Certo. Quem ganha? Esse jogo vai ser empate. Aloysio Vilar, dá Botafogo ou dá Flamengo? Botafogo não vai perder pra mais ninguém nesse campeonato, JF. Nem pro Corinthians? Ninguém, homem. Tá certo. Kilmer de Campos, Botafogo ou Flamengo amanhã? Como a minha segunda pele é o Botafogo, eu já vou comprar a faixa de campeão brasileiro da Botafogo. Eu acredito que o Botafogo também ganha esse jogo amanhã. Mesmo, João? Rapaz. Mas Valério, domingo, 11 horas da manhã, o senhor não vai assistir. Eu acredito que muita gente também não. Grêmio e Cuiabá. É um bom jogo, né? É bom. Grêmio vence esse jogo. Aloysio Vilar, Grêmio ou Cuiabá? Tricolor gaúcho. Kilmer de Campos. Eu vou de Grêmio porque joga em casa. Grêmio. Muito bem. Acho que o Grêmio também, na minha opinião. Teremos um duelo, já que falamos tanto aqui em tricolores, tem duelo tricolor domingo. Fluminense e Fortaleza, Marco Valério. Rapaz, esse Fluminense tá jogando um bolão, hein? Será que vai com o time titular, hein? Essa é a pergunta. Se for, vai ser complicado. Mas o Fortaleza também tá bem no campeonato, né? Campo neutro, né? Em Volta Redonda. O jogo o Maracanã tá fechado. Vai ser no Raulino de Oliveira. No estádio Volta Redonda, né? Lá no estádio da Cidadania em Volta Redonda. Cidade do Aço. Eu ainda acho que dá Fluminense, mas o Fortaleza tá bem na parada. É um time que encara qualquer outro do futebol brasileiro hoje, viu? Kilmer de Campos, dá Fluminense ou dá Fortaleza? Eu acho que dá Fortaleza. Ô, Aloysio Vilar, Fluminense ou Fortaleza? E eu acho que dá empate. Rapaz, eu acredito que o Fluminense vai ganhar esse jogo. É mesmo, João? Qual novidade você torcendo contra? Eu acredito nisso. Aloysio Vilar, não, vamos começar com o Luiz, não. Vamos começar com o Kilmer de Campos. Kilmer de Campos, domingo, 16 horas, tem Corinthians e Palmeiras. Vixe Maria. Corinthians é fraco demais. E o Palmeiras ganha com a ajuda da arbitragem. Eu não esqueci aquele jogo contra o Vasco. Empate. Marco Valério, quem ganha esse clássico? Eu acredito na vitória do Palmeiras. Agora o Corinthians tem. O Corinthians tem São Cássio, né? Eu concordo com o Kilmer. O Corinthians não tem um bom time. Tem alguns bons jogadores, não tem um bom time, tem um goleiro espetacular, pra mim, o melhor do Brasil. Mas ainda assim, eu acho que o Palmeiras ganha esse jogo. Aloysio Vilar, o que o senhor tem a dizer a respeito? Trave. Como é, Kilmer? Tem um zagueiro chamado Trave. Aloysio Vilar, o que é que o senhor tem a dizer a respeito? Eu concordo com o Marco Valério até a parte do Cássio. Sem dúvidas, o goleiro mais decisivo do Brasil. Toda decisão de pênalti, ele vai lá e pega pelo menos um ou dois. Eu vou apostar no Corinthians. Tá certo. JF. Defende pênalti e tudo, mas bom é levantar o troféu, né? Bom. Eita! Eu acho que...
Eita, aí foi uma tesourada grande, viu, Não, JF? defender pênalti é bom, mas... Aí Tico das Quentinhas tá ouvindo. Meu amigo Tico das Quentinhas. Aí depois você manda o áudio pra ele, né? Meu amigo Tico das Quentinhas, Não é outra coisa. com certeza... Não vou falar não. Um abraço pra você, Tico, mas o Palmeiras ganha, na minha opinião, domingo. É mesmo, JF? É, rapaz. Rapaz, tem quem diga isso. Pra mim, da Palmeiras. Um abraço, nosso amigo Tico das Quentinhas. Cruzeiro e Bragantino, Marco Valério, domingo. Cruzeiro e Bragantino. Rapaz, Cruzeiro ganha esse jogo. Ô, Luiz Vilar, da Cruzeiro ou da Bragantino? Bragantino, JF. Kilber de Campos. Bragantino. Eu acho que pra mim dá Cruzeiro. Cruzeiro pra mim ganha o jogo. Empatou aí. Ô, Kilmer, você já provou a linguiça lá de Bragança Paulista? Espetacular. Rapaz, que negócio é aquele, hein? Não tem igual não, né? Quando em casa era Série B, você foi lá, eu fui, Delton Sá foi. Rubens Santos. Tony Souza foi comigo também. É um espetáculo. Aquele sanduíche de linguiça do estádio Marcelo Stefani é muito bom. Que sanduíche gostoso, viu? Outro negócio bom, rapaz. Bom, o campeonato vai seguir, Kilber de Campos. Eu vou com você agora. Bahia e Vasco. Se não roubarem o Vasco, dá Vascão. E aí, Marco Valério, da Bahia ou da Vasco? Bahia e Vasco, o jogo é lá, né? Jogo é lá na... Acho que vai dar empate esse jogo, JF. A Luiz Vilar, o Bahia ganha, o Vasco ganha ou teremos Bahia um empate? ganha. Bahia ganha, JF. Ah, vale, traíra. Eu vou torcer pro Vasco. É o rapaz da vinheta, viu? Eu quero que o Vasco ganhe esse jogo. Eita, sangue pra no sair procotó. dessa situação. Já era. Bibi, já era, viu? Ô, Kilber de Campos, domingo tem América Mineiro e Santos. Ixi, que jogo ruim. Quem torce Santos aí em Juazeiro é o nosso amigo que vai a todos os jogos do Icasa, do Guarani. É Guarani, né? Ele. Marília Azevedo. Marília Azevedo, é torcedor. Fabiano Rodrigues também. Fabiano tá ali ouvindo, viu? Fabiano, grande Fabiano. Lorival Leite, LL. Lixo, é verdade, LL, o Boninho. Tá empate. Quem ganha esse jogo, Marco Valério? América Mineiro ou Santos? Santos. Ô, Luiz Vilar, quem ganha? O América Mineiro ou o Santos? Apesar da fase, vou apostar no Santos. Eu acredito que o América Mineiro vai ganhar essa partida, na Esse minha meu opinião. filho é um traíra, viu, rapaz? E tinha um jogo pra domingo, mas foi puxado pra quarta-feira, 27 de setembro, São Paulo e Curitiba. A gente deixa pra lá, né? Vamos deixar chegar o dia, né? Vamos embora que eu não vou nem dizer ao senhor que horas são, viu? Ixi, Maria, vamos embora. Valeu, um abraço, Kilber. Tchau. Tchau. Valeu, Aloísio. Valeu, Aloísio. Tchau, Bibi. Tchau, Marco. Aí. Tchau, João Filho. Tchau, João Filho. Com esse tchau do Bibi. É uma paixão danada. Tchau. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Brasil contra fake. Atenção, o decreto de